Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Salve Maria. Essa missa será celebrada por todas as intenções que foram colocadas no altar do Senhor, pelo descanso eterno de Lucimara Pimenta, Gislene, 8º dia de falecimento, João Pereira da Costa, Jesuína Pereira Costa, Sebastião Heitor Vieira, Claureni Mônica, Valdir Augusto dos Santos, Ivanilde Paula Rodrigues, Osmar Firmino, Aparecida Firmino, José Arriel Neto, Nilza Faria Riel, Maria Lourença, Liduvina das Graças, Osvaldo Pereira Abreu, Aparecida Freire de Carvalho, Jonas Arriel, Odília Maria de Jesus, João Alves da Silva, Gabriel Andrade, 5 anos de falecimento, Lucimar Pereira de Abreu. Pela saúde de Juliedson Martins, Delisânia Aparecida, Vandair dos Santos, Natália Rodrigues, José Paulinho Machado e Adenir Pinheiro. Quarta-feira da Semana Santa. Ao nome de Jesus, todo joelho se dobre no céu, na terra e abaixo da terra, pois o Senhor se fez obediente até a morte e morte de cruz. E por isso Jesus Cristo é Senhor para a glória de Deus Pai. De pé para receber o presidente da celebração e seus auxiliares cantando. Eu te peço que tu me convertas o coração, que eu decida mudar de uma vez a direção. Dessa vez é pra valer, dessa vez é pra peço que tu me convertas o coração, que eu decida mudar de uma vez a direção. Dessa vez é pra valer, dessa vez é pra Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Bem-vindos, irmãos e irmãs, a esta Eucaristia, o encontro com Deus em seu Filho, no agir do Espírito. Este Deus que nos fala através da sua palavra, nos alimenta em seu Filho Jesus Cristo, através do sacramento da Eucaristia,
quando também somos chamados neste grande encontro com Deus, a também vivenciarmos o encontro do Cristo com Maria, aquela que representa toda a humanidade e cada um de nós. Que possamos, de fato, nos dispormos a vivenciarmos este encontro, abrindo o nosso coração, não só para acolher Deus, mas para acolher o próximo, aqueles com quem convivemos. Reconheçamos, irmãos e irmãs, os nossos pecados, para celebrarmos dignamente os santos mistérios e humildemente peçamos o seu perdão, cantando. Senhor, tende piedade de nós, tende piedade de nós, Cristo, tende piedade de nós, Senhor. Tende piedade de nós, Senhor. Tende piedade de nós. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Oremos. Ó Deus, para nos livrar do poder do inimigo, quisestes que vosso Filho padecesse o suplício da cruz. Concedei aos vossos fiéis alcançar a graça da ressurreição. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Misericordioso é Deus, sempre, sempre o cantarei. Do livro do profeta Isaías. O Senhor deu-me língua adestrada, para que eu saiba dizer palavras de conforto à pessoa abatida. Ele me desperta cada manhã e me excita o ouvido, para prestar atenção como um discípulo. O Senhor abriu-me os ouvidos, não lhe resisti, nem voltei atrás. Ofereci as costas para me baterem, e as faces para me arrancarem a barba. Não desviei o rosto de bofetões e cusparadas, mas o Senhor Deus é meu auxiliador, por isso não me deixei abater o ânimo. Conservei o rosto impassível como pedra, porque sei que não sairei humilhado. Ao meu lado está quem me justifica. Alguém me fará objeções? Vejamos. Quem é meu adversário? Aproxime-se. Sim, o Senhor Deus é meu auxiliador. Quem é que me vai condenar? Palavras do Senhor. Responde.
por vossa causa é que sofri tantos insultos, e o meu rosto se cobriu de confusão. Eu me tornei como estranho a meus irmãos, como estrangeiro para os filhos de minha mãe. Pois meu zelo e meu amor por vossa casa me devoram como fogo abrasador, e os insultos de infiéis que vos ultrajam recaíram todos eles sobre mim. Respondei-me pelo vosso imenso amor, neste tempo favorável, Senhor Deus. O insulto me partiu o coração. Eu esperei que alguém de mim tivesse pena. Procurei quem me aliviasse e não achei. Deram-me fel como se fosse um alimento. Em minha sede ofereceram-me vinagre. Respondei-me pelo vosso imenso amor, neste tempo favorável, Senhor Deus. Cantando, eu louvarei o vosso nome, e agradecido exultarei de alegria. Humildes, vede isto e alegrai-vos, o vosso coração reviverá. Se procurardes o Senhor continuamente, pois nosso Deus atende à prece dos seus pobres e não despreza o clamor de seus cativos. Respondei-me pelo vosso imenso amor, neste tempo favorável, Senhor Deus. Respondei-me pelo vosso imenso amor, neste tempo favorável, Senhor Deus. Louvor e glória a ti, Senhor, Cristo, palavra de Deus, Cristo, palavra de Deus. Salve o nosso Rei, somente vós, tende compaixão dos nossos erros. Louvor e glória a ti, Senhor, Cristo, palavra de Deus, Cristo, palavra de Deus. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, um dos 12 discípulos, chamado Judas Iscariotes, foi ter com os sumos sacerdotes e disse: o que me dareis se vos entregar Jesus? Combinaram então 30 moedas de prata. E daí em diante Judas procurava uma oportunidade para entregar Jesus. No primeiro dia da festa dos ázimos, os discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram: onde queres que façamos os preparativos para comer a Páscoa? Jesus respondeu: ide à cidade, procurai certo homem e dizei-lhe: o mestre manda dizer, o meu tempo está próximo, vou celebrar a Páscoa em tua casa, junto com meus discípulos. Os discípulos fizeram como Jesus mandou
e prepararam a Páscoa. Ao cair da tarde, Jesus pôs-se à mesa com os 12 discípulos. Enquanto comiam, Jesus disse: em verdade eu vos digo, um de vós vai me trair. Eles ficaram muito tristes e, um por um, começaram a lhe perguntar: Senhor, será que sou eu? Jesus respondeu: quem vai me trair é aquele que comigo põe a mão no prato. O Filho do Homem vai morrer, conforme diz a Escritura a respeito dele. Contudo, ai daquele que trair o Filho do Homem. Seria melhor que nunca tivesse nascido. Então Judas, o traidor, perguntou: Mestre, serei eu? Jesus lhe respondeu: tu o dizes. Palavra da salvação. Tenham a bondade de se assentar. Os ministros irão agora acender as velas que vocês trouxeram. Enquanto vamos preparando o nosso coração, vamos vivenciar este momento de reflexão do encontro de Maria com o seu filho Jesus, recordando-nos que era noite e que diante da noite somos convidados a nos manter vigilantes. A noite é escura, a vela acesa recorda-nos que na escuridão a chama da fé não pode se apagar, ela tem que se manter viva. Por isso, enquanto as velas vão sendo acesas, vamos cantando e as luzes também vão se apagando. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado
e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, minhas irmãs, aqui estamos reunidos nesta noite, dentro desta grande celebração do encontro nosso com Deus através da Eucaristia, para vivermos também o nosso encontro com o Senhor dos Passos, simbolizado no encontro de Maria com o seu Filho. O encontro de amor do Filho e sua mãe, o encontro do amor de Deus e a humanidade. Como salmista, muitas vezes também dizemos: ó Deus, vós sois o meu Deus, com ardor vos procuro, minha alma está sedenta de vós, minha carne por vós anela como a terra árida e sequiosa, sem água. Ou como o livro do Cântico dos Cânticos, quando nos diz: durante as noites no meu leito, busquei aquele que meu coração ama, procurei-o sem encontrá-lo. Vou levantar-me e percorrer a cidade, as ruas, as praças, em busca daquele que meu coração ama, procurei sem encontrá-lo. Também Santo Agostinho nos diz: tarde te amei, estavas dentro de mim e eu fora te buscava. Meus irmãos e irmãs, a nossa alma tem sede de Deus e continuamente busca este Deus ao longo de toda a existência. Muitos pensam que precisam encontrar Deus, como se Ele estivesse escondido. Mas a verdade é que Deus vem ao encontro do ser humano, Ele vem ao nosso encontro. Desde o Éden até a cruz, a palavra de Deus apresenta-nos a história de Deus, que continuamente procura o homem. Já nos diz Santo Agostinho que não fomos nós que procuramos a Deus, mas Ele que nos procurou primeiro. E por que Ele nos procurou por primeiro? Diz-nos São João em sua primeira carta: nisto consiste o amor, não em termos nós amado a Deus, mas em ter-nos Ele amado e enviado o seu Filho para expiar os nossos pecados. São Gregório de Nazianzo nos diz que Deus desce até nós para que possamos subir até Ele. Ele faz isso por um amor que nos quer sempre junto e próximo dele. Mas como nos diz Santa Teresa de Calcutá, Deus não se impõe, mas propõe. Ele bate a porta e espera que abramos o nosso coração para o encontro. Jesus, meus irmãos e irmãs, por isso vem ao mundo e assume a nossa humanidade, para encontrar-se conosco, provar o grande amor de Deus pela humanidade, um amor que se expressa concretamente, a ponto de dar a vida por cada um de nós. Um amor que nos convida, que nos propõe um caminho de liberdade no amor. E ao longo da sua missão, Ele, como grande peregrino da esperança, experimenta inúmeros encontros que geraram vida nova e desencontros que geraram tristeza e fechamento. Dentre tantos encontros, irmãos e irmãs, vivenciados por Jesus, queremos nesta noite recordar apenas dois, que apesar das barreiras,
dos sofrimentos e dificuldades, marcados pela esperança, não desistiram, tiveram fé e que transformaram não apenas o caminho, mas também o coração. O encontro com Zaqueu e com a mulher hemorrágica. São Lucas, em seu evangelho, nos diz que quando Jesus entrou e atravessou Jericó, encontrou-se com Zaqueu, o chefe dos cobradores de impostos, que procurava ver quem era Jesus, mas não conseguia por causa da multidão e da sua baixa estatura. Porém, meus irmãos e irmãs, estas dificuldades de Zaqueu não o impediram nem o desanimaram em ver quem era esse homem, de qual todos falavam, e por isso ele corre adiante, sobe em um sicômoro para ver Jesus quando ali passasse. Porém, meus irmãos e irmãs, não importa onde se esteja, Jesus está sempre disposto a encontrar-nos onde exatamente estamos. E é ali, no alto do sicômoro, que Jesus, mesmo envolto da imensa e grande multidão, levantando os olhos, vê Zaqueu e lhe diz para descer depressa, pois era preciso que ele ficasse em sua casa naquele dia, mesmo diante dos murmúrios e críticas, por hospedar-se na casa de um pecador. E neste encontro, irmãos e irmãs, de Jesus com Zaqueu, há uma grande transformação na vida deste homem, antes marcada pelo pecado da ganância e do acúmulo de bens. São João Paulo II nos diz que no exemplo de Zaqueu, vemos como Cristo ilumina as trevas da consciência humana. À sua luz, alargam-se os horizontes da existência. Um homem começa a dar-se conta dos outros e das suas necessidades. Nasce o sentido do vínculo com o próximo, a consciência da dimensão social do homem e, por conseguinte, o sentido da justiça. O fruto da luz consiste na bondade, na justiça, na verdade, ensina São Paulo. Assim, meus irmãos e irmãs, dar-se conta da existência do outro ser humano, do próximo, constitui um dos principais frutos da conversão sincera. O homem abandona o seu egoísmo para ser para si mesmo e torna-se altruísta, sente a necessidade de ser para os outros, de ser para os irmãos. No encontro de Jesus com Zaqueu, percebemos que o passado perde a sua força, o futuro se abre com uma nova direção. Nasce uma meta renovada, que devolve ao coração alegria e o verdadeiro sentido de viver. Ali acontece a verdadeira conversão. Zaqueu não apenas vê Jesus, mas permite que Jesus transforme o seu coração, suas escolhas, suas relações. Meus irmãos e irmãs, estamos aqui não para vivermos enclausurados em nós mesmos, ensimesmados em nossa própria bolha egoísta, marcados pela atitude da superioridade, do julgamento, do individualismo. Ao contrário, somos chamados a sair de nós, pois como nos recorda São João Bosco, Deus nos colocou no mundo para os outros. A fé autêntica sempre nos leva ao encontro do próximo, especialmente daqueles que mais precisam, daqueles que muitas vezes são excluídos ou esquecidos, ou mesmo que estão dentro de nossas próprias casas e não damos a devida atenção.
Jesus, meus irmãos e irmãs, deseja entrar em nossa casa, independentemente da vida que levamos ou dos caminhos que tenhamos percorrido. Jesus é esta luz como estas velas acesas, que quer dissipar a escuridão do nosso egoísmo, que quer nos levar a enxergar o outro, uma vez que a escuridão do nosso pecado nos impede de olhar para o outro e nos leva a olhar somente para nós. Por isso, sim, meus irmãos e irmãs, é necessário que de fato busquemos abrir a nossa casa, independentemente da vida que possamos ter. Ele não se detém diante de nossas fragilidades, mas Ele vem ao nosso encontro com um desejo ardente de que a sua salvação alcance e transforme a nossa vida. E quando Ele entra, nada permanece escuro, tudo se ilumina. Tudo verdadeiramente reflete não só o outro, mas na pessoa do outro o próprio Cristo, o próprio Deus. E justamente Ele restaura o que estava ferido, Ele nos tira da nossa escuridão, Ele dá novo sentido ao que parecia perdido e nos convida a uma vida nova. Zaqueu, ao ir ao encontro de Jesus, ao procurar ver Jesus e ao acolhê-lo, também muda a sua postura. Ele se abre à justiça, à reparação, à generosidade. Isso nos ensina que o verdadeiro encontro com Cristo não é apenas interior, mas se traduz em atitudes concretas, em gestos de amor, de partilha e de reconciliação. Por isso, irmãos e irmãs, a exemplo de Zaqueu, corramos ao encontro do Senhor, com um coração sincero, com um coração disponível, subamos como Zaqueu, acima das nossas limitações, de nossos medos, de nossos comodismos, para verdadeiramente enxergar Jesus, e que a chama da nossa fé nos leve sempre a enfrentar as escuridões que vivemos, para verdadeiramente conseguir ver Jesus. Mas não é ver Jesus com os olhos, é abrir o coração e deixar que Ele entre dentro de nós, porque Ele é a luz, Ele nos ilumina. Por isso, irmãos e irmãs, deixemos que Ele nos veja, nos chame pelo nosso nome, entre em nosso coração, mas permaneçamos com Ele, perseveremos no amor do Senhor, pois somente na Sua presença encontraremos a luz que ilumina os nossos caminhos e a graça que sustenta a nossa caminhada. Zaqueu nos ensina de fato, a sairmos da escuridão, do nosso comodismo, do nosso pecado, do nosso egoísmo, superar esta escuridão, correr ao encontro de Jesus e deixar-se ser encontrado por aquele que continuamente bate à porta do nosso coração e pede a entrada. Deixemos, irmãos e irmãs, que Jesus entre, abracemos, acolhamos este Cristo que vem ao nosso encontro, sintamo-nos verdadeiramente amados por Ele. Já no Evangelho de São Marcos, encontramos outra experiência de encontro, que é o relato da cura de uma mulher que estava tomada por uma hemorragia há 12 anos. E sofria nas mãos de vários médicos, gastando tudo o que possuía, sem achar nenhum alívio, e piorava cada vez mais. Tendo ela ouvido falar de Jesus, e vendo que ele ali passava, mesmo comprimido por uma grande multidão, ela aproximou-se por detrás de Jesus, pois pensava consigo: se tocar
ainda que seja na orla do seu manto, eu serei curada. E no mesmo instante, irmãos e irmãs, o sangue desta mulher é estancado. Ela tem a sensação de ser curada. Imediatamente Jesus percebe dele sair uma força e volta-se questionando: quem tocou minhas vestes? Não podia ter relações estáveis, não podia ter um marido, não podia ter uma família, não podia ter relacionamentos normais, pois era impura, sofria de uma doença que a tornava impura, vivia sozinha, com o coração ferido. E aí nos perguntava o Papa Francisco nesta sua afirmação: qual é a maior doença da vida? É o tumor? A tuberculose? A pandemia? Não, meus irmãos. A maior doença da vida é a falta de amor, é não conseguir amar. Aquela pobre mulher não estava doente. Sim, tinha fluxo de sangue, mas conseguinte sofria da carência de amor, pois não podia estar socialmente com os outros. E a cura mais importante é a dos afetos. Mas como encontrá-la? Podemos pensar nos nossos afetos. Estão doentes? Ou os nossos afetos estão saudáveis? Jesus é capaz de os curar se eles estão doentes. Se estamos doentes, irmãos e irmãs, é Jesus quem nos cura. Não é o nosso vício, não é o nosso vazio existencial, não é o nosso consumismo, não é a nossa bebedeira desenfreada, não é as realidades do mundo que irão nos curar de nossas carências. É Cristo quem cura as nossas carências, porque Ele é amor, e é o amor verdadeiro que nos cura. Por isso, meus irmãos e irmãs, também lhes pergunto hoje: o que está te adoecendo? O que está te ferindo hoje, aqui nesta noite? Tenha fé. Suplique ao Senhor que venha em seu socorro, que te liberte das suas realidades, que te angustiam, te entristecem, como a falta de amor, de afeto, seja alguma doença, seja dos seus traumas. Jesus é aquele que vem para nos curar e nos libertar de todos os males. Deus vem, irmãos e irmãs, ao nosso encontro, através do seu Filho, e nos liberta, nos encoraja, nos fortaleça, para que possamos viver com maior leveza, com maior alegria e paz em nosso coração e nossa mente. Santo Agostinho nos diz: Deus cura todas as tuas enfermidades, não temas, todas as doenças serão curadas. Dirás que são grandes, mas o médico é maior. Para o médico todo-poderoso não há doenças incuráveis. Deixa apenas que ele te trate. Não rejeites a sua mão. Ele sabe o que tem a fazer. Não te alegres, meus irmãos e irmãs, apenas quando ele age com suavidade. Aceita-o quando corta. Aceita a dor do remédio. Aceita o tratamento que lhe é pedido. Não fuja, não negue a sua doença, não negue a sua dor, não esconda a sua dor. Busque aquele que verdadeiramente vem ao seu encontro e te diz: eu te amo, eu estou aqui verdadeiramente para te demonstrar o meu amor. Eu não estou aqui de brincadeira, o meu amor não é de brincadeira, o meu amor é verdadeiro, e porque eu te amo, eu te quero bem, nos diz Jesus. É a Ele que devemos recorrer.
e através deles, irmãos e irmãs, rogando ao Divino Espírito Santo de Deus que coloque em nossos caminhos pessoas que verdadeiramente, como seus instrumentos, seja através dos médicos, seja através dos remédios, sejamos libertos de nossas realidades que nos causam sofrimento e dor, mas é necessário que nós, como esta mulher, também corramos ao encontro de Jesus e tenhamos fé, acreditemos, nos abandonemos no Senhor. Há dores, irmãos e irmãs, há males em nossa vida que se tornam um bem maior, mas é necessário que confiemos no Senhor. Porém, a vida de Jesus não foi só de encontros, não foi só de cura, nem só de libertação. O homem do encontro também vivenciou experiências que ao final se tornaram desencontros, pois não houve transformação, não houve conversão. Por isso, irmãos e irmãs, acompanhemos também e recordemos o relato daqueles que não acolheram Jesus. Ele que no início da sua missão, conforme nos relata o evangelista Lucas, dirige-se para Nazaré, onde havia se criado, e entra numa sinagoga em dia de sábado, onde ele lê o texto do profeta Isaías. Ao terminar, afirma ter se cumprido aquela profecia. Naquele momento, de um lado, as palavras de Jesus causam admiração em tantos, mas simultaneamente em tantos outros, fechados em sua origem humana, estes se escandalizam, não acolhem a sua mensagem e ao levantarem-se, lançaram-no para fora da cidade, tentam jogá-lo precipício abaixo. Podemos, irmãos e irmãs, dizer que eles conhecem Jesus, mas não o reconhecem. Efetivamente, há diferença entre conhecer e reconhecer, pois deixamos assim perceber que é necessário encontrá-lo, mas tudo isso não é suficiente. Trata-se de um conhecer superficial, que não reconhece a unicidade da sua pessoa. É um risco que todos nós corremos. Achamos que sabemos tanto sobre uma pessoa, mas rotulamo-la e a restringimos em nossos preconceitos. Todas as vezes, meus irmãos e irmãs, que dizemos ser cristãos, mas não nos esforçamos por viver a nossa fé, não nos comprometendo em viver aquilo que acreditamos e professamos, nos distanciamos e não acolhemos Jesus em nossa vida, nós verdadeiramente não reconhecemos a pessoa de Jesus. Porque deixamos ser tomados pela raiva, pela intolerância, pela indiferença e apedrejamos Jesus. Apedrejamos Jesus todas as vezes que com nossas palavras apedrejamos aqueles que nos são próximos. Apedrejamos, irmãos e irmãs, verdadeiramente aqueles que nos fazemos indiferentes. Por isso, continuamente como vimos, Deus vem ao nosso encontro, escolheu ser como nós, na exceção do pecado, mas para nos demonstrar o seu amor, sem fazer distinção de pessoas. Agora, devemos também nos perguntar, como temos acolhido o Senhor que vem ao nosso encontro na pessoa do outro? Estamos abertos à sua presença? Acolhemos a sua mensagem? Esforçamo-nos por viver em Cristo, espalhando o bom perfume do seu amor junto dos nossos?
ou temos mantido isolados, apegados aos nossos bens, ao nosso trabalho, aos sentimentos e experiências negativas que fizemos, tornando-nos pessoas amargas, tristes, isoladas, reclamonas, estressadas, intolerantes, impacientes? É necessário, irmãos e irmãs, percebermos que Jesus vem ao encontro, mas muitas vezes, como seus conterrâneos nazarenos, nos fechamos. Nos fechamos a Jesus, quando nos fechamos à pessoa do outro. Conta-nos também, meus irmãos e irmãs, o evangelista Lucas, em uma outra passagem, que um homem rico pergunta a Jesus o que deveria fazer para receber a vida eterna. Jesus recorda os mandamentos da lei de Deus, mas que eram já observados por este homem. Quando Jesus lhe propõe vender os seus bens e dá-los aos pobres para ter o tesouro, porque era muito rico. O jovem realmente queria ganhar a vida eterna. Ele não era indiferente às coisas de Deus, mas a sua busca tinha um limite. Ele não estava disposto a abrir mão daquilo que lhe dava segurança. Quantas vezes também nós queremos encontrar Jesus, mas impomos condições, meios, exigimos algo em troca, e quando Deus não nos dá, nos revoltamos. Mas Senhor, fiz romaria, fiz novenas, fiz tantas orações, fui em tantas missas, fui tão caridoso, e é isso que me oferece? Jesus não é comerciante. Jesus é Deus. Ele não precisa de nada disso, porque o seu amor é incondicional. Ele não faz porque fazemos, Ele nos faz porque Ele nos ama. E nós queremos dizer a Deus o que Ele tem que fazer, a hora que tem que fazer. Quem somos nós mais que Deus? Não somos deuses, somos criaturas, somos frágeis. Por isso, irmãos e irmãs, é necessário verdadeiramente perceber que não são os nossos apegos que nos libertarão. Diz-nos o Papa Francisco que a fé nasce e renasce, não de um dever, não de algo a ser feito ou pago, mas de um olhar de amor a ser acolhido. Assim a vida cristã torna-se bela, se não se basear nas nossas capacidades e projetos, mas sim no olhar de Deus. A tua fé, a minha fé está cansada? Queres revigorá-la? Procura o olhar de Deus. Procure o olhar de Deus em seu Filho. Coloca-te em adoração. Deixa-te perdoar na confissão. Apresenta-te perante o crucificado. Em suma, nos diz o saudoso Papa Francisco, deixa-te amar por Ele. Este é o início da fé. Deixa-te amar por Ele que é Pai. Este Pai que não nos abandona. Este Pai que sempre está presente, que não nos envia nada de ruim. Deus não quer o nosso sofrimento. Deus quer o nosso bem. Paremos de colocar nas costas de Deus a responsabilidade da nossa dor. Coloquemos em Deus a nossa dor, não a responsabilidade do que sofremos.
Se nós, irmãos e irmãs, não nos abrirmos e acolhermos Jesus em nossa vida como amigo e nele confiarmos, deixando-nos ser conduzidos por Ele, nós não seremos felizes, não deixaremos os outros serem felizes, devido à nossa tristeza, devido à nossa amargura, devido à nossa língua, devido às nossas reclamações. Porque só sabemos reclamar, só sabemos falar do defeito dos outros. Quando foi a última vez que você elogiou o seu filho, a sua filha, o seu pai, a sua mãe, o seu esposo ou a sua esposa? Quando foi a última vez que você disse: eu te amo, eu te quero bem? Preferimos dizer: eu te odeio, preferimos dizer: suma da minha vida, preferimos dizer: fuja, desapareça. As palavras matam. É necessário, meus irmãos e irmãs, encontrarmos-nos com Jesus. E encontramos com Jesus quando encontramos com aqueles que estão do nosso lado. É fácil amar os que estão fora. Exigente, mas verdadeiramente amar é aqueles que estão dentro da nossa casa, que têm os seus defeitos, mas que não são só defeito, têm também suas qualidades. Por isso, meus irmãos e irmãs, diante de tantos encontros e desencontros vivenciados por Jesus, fixemos agora o nosso olhar nesta cena, que parece ser marcada pelo desencontro da dor, do sofrimento, da violência, mas que o amor entre Maria e seu filho foi o maior e verdadeiro encontro que ali se realizou, porque o amor supera todos os limites e dificuldades. É este encontro, meus irmãos e irmãs, na dor, que gerou amor, que gerou força. Por isso também nós hoje somos convidados na dor vivenciada, individualmente, na nossa família, na nossa comunidade, a superar, a olhar para além. É o encontro de Jesus e Maria, mas mais do que o encontro de Jesus e Maria, é o nosso encontro como família, como comunidade, como sociedade. Naquela noite, marcada pela angústia, pelo medo e insegurança, em relação a tudo que podia vir a acontecer, nos deparamos com Jesus, que carrega a cruz, ferido, exausto, humilhado, que de longe vê a sua mãe, aquela que participou de toda a vida do seu filho, sua infância, sua juventude, das suas alegrias, decepções e tristezas. Também neste momento, a mãe não poderia deixar de estar presente. Os olhos de Maria se cruzam com o olhar de seu filho. Não são necessárias palavras. O amor fala mais alto. É um olhar que carrega todo o sofrimento de uma mãe que vê seu filho inocente ser condenado. Mas também é um olhar de coragem, de presença fiel até o fim. Meus irmãos e irmãs, Maria não somente sofre as dores de ser mãe, nem por ver o sofrimento do filho, mas também assume as suas dores, assume em si os seus sofrimentos, as dores e os sofrimentos de cada mãe, de cada mulher, que pelas estradas do mundo se depara também com a sua dor, a dor da sua perda. Mas Maria não tenta impedir o caminho de Jesus, mesmo sabendo da dor que ela enfrentará. Ela não se desespera, mesmo com o coração despedaçado. Ela o acompanha em seu silêncio forte, oferecendo sua dor ao lado da dele.
Neste encontro, vemos o amor mais puro. De fato, o amor que não foge da dor, o amor que permanece, o amor que compartilha o sofrimento. São Maximiliano Kolbe vai afirmar: o verdadeiro amor não conhece limites, dá tudo, oferece-se inteiro, pois forte como a morte é o amor, e as muitas águas não poderiam extinguir o amor, nem os rios o poderiam submergir. Olhemos, irmãos e irmãs, para Maria, esta grande mulher, que ao aproximar de seu filho, torna-se sinal visível de toda a humanidade que procura Deus, mesmo quando o caminho é marcado pelo peso da cruz. Maria, meus irmãos e irmãs, representa a sede profunda do coração humano, sede de sentido, de verdade, de amor que não passa. Maria representa esta busca incansável que habita em cada pessoa, mesmo quando não sabemos nomeá-la. Ela caminha sob o peso da dor, mas não desiste do encontro. E assim revela que mesmo em meio ao sofrimento, a vida não perde o seu valor, nem a esperança a sua força. Maria nos ensina que a cruz não é o fim, mas é lugar de passagem. Vivemos, irmãos e irmãs, em uma sociedade ferida, marcada pela violência, pelas guerras, pelos desencontros dentro das famílias, entre marido e esposa, pais e filhos, irmãos que já não se reconhecem, que não se perdoam, que não mais dialogam. Há também desencontros nas relações sociais, onde a competição supera a fraternidade. A ganância obscurece a partilha, a inveja destrói a alegria, o ódio fere profundamente, os vícios aprisionam o coração. Falta-nos o diálogo sincero, o respeito verdadeiro, a capacidade de escutar e acolher. É no meio de tudo isso, meus irmãos e irmãs, que as dores carregam os corações das mães. Lembremos nesta noite de tantas mulheres que perderam seus filhos precocemente, sobretudo por causa da violência, das drogas, da desesperança. A ordem natural parece invertida e o que resta é um vazio difícil de explicar. Quantas lágrimas, quantas noites sem consolo. Sim, Maria, teu sofrimento ultrapassa nossas forças. Muitos de nós, diante de tão grande dor, teríamos fugido, como fizeram os discípulos. Teríamos recuado por medo, por fraqueza, por não compreender os desígnios de Deus. Mas tu permaneces fiel, firme, silenciosa, desde o teu sim. Assumiste não apenas a maternidade do Filho de Deus, mas também a missão de caminhar conosco, uma humanidade ferida e pecadora. Nesse caminho, tornas-te mãe de todos os que sofrem, mãe dos que buscam, mãe dos que caem e desejam levantar-se. Em teu silêncio há uma fé que não vacila, em tua dor há um amor que não desiste. Bendita sejais, ó Mãe, que neste tempo de tantos desencontros, sai ao encontro de teu Filho, e com ele vai ao encontro de todos os filhos dispersos pelo mundo. Por isso, ó Mãe, chegue mais ao centro. Vá ao encontro de seu Filho, representando tantas mães, tantas famílias sofridas e desesperadas. É aí, ó Mãe, é neste lugar, no lugar daquela que vai ao encontro que queremos sim
colocar também tantas mães que se sentem sozinhas e abandonadas. Ó Senhor Jesus, no caminho da cruz, entre quedas e espinhos, encontraste o olhar de tua mãe. No meio da dor, floresceu um instante de eternidade. Um olhar que não julgava, que não exigia, que não questionava, mas que sustentava. Um olhar que dizia: eu estou contigo, meu filho. Ali na fragilidade humana, brilhou a força do mal. Ensina-nos, Senhor, a amar assim, com um amor que não foge da dor, com uma fidelidade que não se rompe nas dificuldades, com um coração capaz de permanecer quando todos os outros se afastam. Dá-nos, ó Jesus, a capacidade de ter olhos que saibam enxergar o sofrimento do outro e mãos dispostas a sustentar, mesmo quando não podemos resolver. Ó Mãe Santíssima, que permaneceste de pé junto à cruz, ensina-nos a ser presença na dor alheia. Ensina-nos a não fugir quando a cruz se apresenta, a não endurecer o coração diante do sofrimento, a não perder a ternura em meio às provações. Que saibamos, ó Mãe, estar ao lado como tu estiveste, com amor silencioso e fiel. Ó Jesus, chegue mais próximo de tua mãe. Sinta no olhar de tua mãe o olhar que te encoraja, o olhar que te anima a jamais desanimar. E por isso convido a todos a permanecerem de pé, e aqueles que estão com suas velas acesas, levantem, pois este é um encontro não de escuridão, é um encontro de luz, é um encontro na dor do amor de uma mãe com o seu filho. Por isso, ó Jesus, que encontraste consolo no olhar da tua mãe, sê também nosso consolo nas horas difíceis, quando o peso da cruz nos fizer vacilar, quando a dor parecer maior que as nossas forças, faze-nos recordar que não estamos sozinhos, e que em nossos caminhos de dor, possamos sempre encontrar o teu Filho, o teu olhar e o olhar materno de sua mãe Maria, lembrando-nos que o amor permanece, que a esperança não morre e que Jesus jamais abandona os seus filhos. Neste encontro de Jesus e Maria, irmãos e irmãs, reconhecemos o amor que tudo supera, pois amar não é apenas sentir, é agir. Não é esperar receber, é oferecer, é sair de si, é abrir espaço no coração e dizer: aqui estou, por você, para você, com você. Amar é ser presença quando tudo desaba, é estender a mão mesmo quando o cansaço pesa, é escutar sem julgar, é acolher sem medida, é colocar o outro no centro sem esquecer de si, mas esquecendo-se às vezes por amor. É como esta vela que trazem nas mãos, vela que ilumina, mas vela que se consome. Como o rio que corre para dar vida, como Cristo na cruz de braços abertos, de coração escancarado. Amar é doar-se sem contrato, é dar sem medo de perder, é servir, é cuidar sem esperar aplauso, é ser dom mesmo quando dói, porque o amor verdadeiro não mede, não calcula, não negocia, ele simplesmente se dá. Ao contemplarmos, meus irmãos e irmãs, este encontro, neste instante de silêncio,
peça a Jesus e Maria, que Jesus e Maria, que todos estes desencontros que geram dor, que geram sofrimento, se transformem, gerem novas pessoas, não ressentidas, porque neste encontro, encontram-se com Deus, o Deus do amor. Peça ao Senhor, peça a Maria, que te liberte da escuridão. Peça ao Senhor que traga luz na sua vida, esperança, coragem, força. Possamos nós, irmãos e irmãs, envolvidos deste amor, esforçarmos-nos para ir ao encontro de Jesus e também sermos encontrados por Ele, tocados por Ele, curados por Ele. Sinta-se abraçado, acolhido neste Cristo que vem ao seu encontro. Que possamos abrir em nós um lugar para que Deus possa morar, curar nossos medos, nossos corações feridos e machucados, gerando transformação, libertação, perdão, compaixão, alegria verdadeira. E assim esta alegria verdadeira possa irradiar nossa vida. Afinal, a busca da felicidade é a busca de Deus. O encontro com Deus é o encontro com a própria felicidade. Afinal, como dizia no início, tarde te amei, estavas dentro de mim e eu te buscava fora. Deus habita em nós, porque Ele nos amou por primeiro. E é isso que Jesus nos revela ao carregar esta cruz. E Maria nos representa na nossa sede de buscar Deus. E em meio às nossas dores, Deus sofre conosco e nos consola, nos fortalece, nos encoraja. Indo e vindo, trevas e luz, tudo é graça, Deus nos indo e vindo, trevas e luz, tudo é graça, Deus nos conduz, indo e vindo, trevas e luz, tudo é graça, Deus nos conduz, indo e vindo, trevas e luz, tudo é graça, Deus nos conduz. Podemos ir nos assentando, apagando as nossas velas. As imagens podem retornar aos seus lugares. Meus irmãos e irmãs, ao refletirmos o encontro de Jesus e Maria, somos convidados a também encontrarmos-nos com o Senhor, agora no sacrifício da cruz, no altar onde Cristo se oferece
como cordeiro. Por isso convido neste momento em que nós vivenciaremos o nosso ofertório, que cada um aqui presente oferte neste altar a sua vida, suas alegrias, suas tristezas, na certeza de que este é o lugar do amor que nos transforma, e sintamos o Deus que vem ao nosso encontro. Cantemos o canto da procissão das oferendas. Bendito és tu, ó Deus Criador, revestes o mundo da mais fina flor, restauras o fraco que a ti se confia, e junto aos irmãos em paz os envia. Ó Deus do universo, és Pai e Senhor, por tua bondade recebe o louvor. Ó Deus do universo, és Pai e Senhor, por tua bondade recebe o louvor. Bendito és tu, ó Deus Criador, por quem aprendeu o gesto de amor, colher a fartura e ter a beleza de ser a partilha dos frutos na mesa. Ó Deus do universo, és Pai e Senhor, por tua bondade recebe o louvor. Ó Deus do universo, és Pai e Senhor, por tua bondade recebe o louvor. Ó Deus do universo, és Pai e Senhor, por tua bondade recebe o louvor. Ó Deus do universo, és Pai e Senhor, por tua bondade recebe o louvor. Orai, irmãos e irmãs, para que, trazendo ao altar as alegrias e fadigas de cada dia, nos disponhamos a oferecer um sacrifício aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Acolhei, Senhor, nossa oferenda e deixai agir vossa misericórdia, para que, ao celebrarmos o mistério da paixão do vosso Filho, alcancemos a plenitude dos seus frutos, por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é digno e justo, é nosso dever e salvação, dar-vos graças sempre em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo Senhor nosso. Pois sabemos que já se aproximam os dias de sua paixão salvadora e de sua gloriosa ressurreição, dias em que é vencido o poder do antigo inimigo e é celebrado o mistério da nossa redenção.
Por ele os coros dos anjos, alegrando-se eternamente na vossa presença, adoram a vossa grandeza. Concedei-nos também a nós associar-nos aos seus louvores, cantando a uma só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, Hosana. Bendito aquele que vem em nome do Senhor. Bendito aquele que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas, Hosana. Na verdade, ó Pai, vós sois santo, fonte de toda a santidade. Santificai, pois, estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, Jesus tomou o pão, pronunciou a bênção de ação de graças, partiu e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, no fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos e, dando graças novamente, o entregou a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé e do amor. Todas as vezes que comemos deste pão e bebemos deste cálice, anunciamos, Senhor, a vossa morte, enquanto esperamos a vossa vinda. Celebrando, pois, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós os oferecemos, ó Pai, o pão da vida, o cálice da salvação, e vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta. Suplicantes os pedimos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. O Espírito nos una num só corpo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja que se faz presente pelo mundo inteiro.
que ela cresça na caridade em comunhão com o Papa Leão, com o nosso Bispo Miguel e nosso Bispo Coadjutor Antônio, os bispos do mundo inteiro, os presbíteros, diáconos e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também na vossa misericórdia dos nossos irmãos e irmãs que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos os que partiram desta vida. Acolhei-os junto a vós na luz da vossa face. Concedei-lhes, ó Senhor, a luz eterna. Enfim, nós os pedimos, tende piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, a Senhora das Dores, São José, seu esposo, os apóstolos e todos os santos que neste mundo viveram na vossa amizade, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, por todos os séculos dos séculos. Amém, amém, amém. Irmãos e irmãs, obedientes à palavra do Salvador, formados por seu divino ensinamento, ousamos dizer: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto aguardamos a feliz esperança e a vinda do nosso Salvador Jesus Cristo. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa Igreja. Dai-lhes, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Cordeiro de Deus, que te traz o pecado do mundo, tem piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tem piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. certo dia, à beira-mar, apareceu um jovem galileu. Ninguém podia imaginar que alguém pudesse amar do jeito que ele amava.
naquele rio, em casa de Zaqueu, naquela estrada, naquele sol, e o povo a escutar histórias tão bonitas, seu jeito amigo de se expressar enchia o coração de paz tão infinita, e seu nome era Jesus de Nazaré. Sua fama se espalhou e todos vinham ver o fenômeno do jovem pregador, que tinha tanto amor. Em plena rua, naquele chão, naquele poço, em casa de Simão, naquela relva, no entardecer, o mundo viu nascer a paz de uma esperança, seu jeito puro de perdoar fazia o coração voltar a ser criança, e seu nome era Jesus de Nazaré. Sua fama se espalhou e todos iam ver o fenômeno do jovem pregador, que tinha tanto amor. Um certo dia, ao tribunal, alguém levou o jovem Galileu. Ninguém sabia qual foi o mal, o crime que ele fez, qual foram seus pecados. Seu jeito honesto de denunciar mexeu na posição de alguns privilegiados e mataram a Jesus de Nazaré. E no meio de ladrões puseram sua cruz, mas o mundo ainda tem medo de Jesus, que tinha tanto amor. Vitorioso ressuscitou, 3 dias a vida ele voltou, ressuscitado, não morre mais, e está junto do Pai, pois ele é o Filho eterno, mas ele vive em cada lar, e onde se encontrar um coração fraterno, proclamamos que Jesus de Nazaré, glorioso, triunfante, Deus conosco está. Ele é o Cristo e a razão de nossa fé, e um dia voltará.
Ó Jesus, sumo eterno sacerdote, fiel ao vosso conselho, pedi ao Senhor da messe que mande operários para sua messe, vos rogamos. Enviai sacerdotes para vossa messe, que está na igreja local de Oliveira. O nosso povo tem sede de vós, tem sede do sacerdote, vosso representante, como a terra sedenta e sem água. Assisti o bispo diocesano, os presbíteros, as pessoas consagradas e aqueles que se preparam para o sagrado ministério. Tornai-os fortes e perseverantes na sua vocação. Abençoai as nossas comunidades, as nossas famílias, tornando-as um terreno fértil, verdadeiramente cristãos, onde possa germinar, crescer e produzir frutos, a semente preciosa da vocação sacerdotal e religiosa que lançai nos corações dos jovens. Esta graça, Senhor, vos pedimos por Maria, vossa mãe, a Senhora de Oliveira, a Rainha dos Apóstolos, Nossa Senhora das Dores, São José. Oremos. Deus Todo-Poderoso, pela morte de vosso Filho na cruz, proclamada nestes santos mistérios, concedei-nos crer profundamente que nos destes a vida eterna, por Cristo nosso Senhor. Amém. Sentados por um instante, lembramos que estará funcionando a barraquinha, também a venda das velas, uma vez que precisaremos para as procissões na sexta, no sábado. Então, aqueles que quiserem poderão adquirir a sua vela. Amanhã, às 19h30, nós teremos aqui a missa, a celebração da Ceia do Senhor e o lava-pés, seguido pela vigília junto de Jesus até a meia-noite. E aí gostaria de focar uma coisa muito importante. Amanhã nós iniciamos as 3 celebrações mais importantes do ano litúrgico. A celebração da Ceia do Senhor, a celebração das 3 horas da tarde e a vigília pascal. Estas 3 celebrações de amanhã, de sexta às 3 da tarde e de sábado à noite, marcam o tríduo pascal, quando nós celebramos a paixão, morte e ressurreição do Senhor. Então, mais importante do que a procissão do enterro, no sábado à noite, é que vivemos a alegria do Cristo ressuscitado. Então, que nós possamos sim viver estes 3 dias com entusiasmo, com fé, com piedade, para que de fato celebrar o Cristo ressuscitado seja também o revigorar da nossa fé, para que assim possamos continuar vivendo a nossa fé com alegria e entusiasmo. Nós daremos a bênção final agora. Nós sairemos em procissão, e aí quero recordar o sentido desta procissão que vamos fazer. Vivenciamos o encontro de Jesus com Maria, no meio do caminho rumo ao Calvário. Mas nós continuamos caminhando com Jesus e Maria rumo ao Calvário.
No encontro de Jesus e Maria, somos convidados, a exemplo de Maria, de fazermos-nos seguidores de Cristo, também na dor e no sofrimento, olhando para além. Nós iremos fazer a procissão só no quarteirão aqui ao redor da igreja e retornaremos aqui e depois encerraremos com um momento breve e simples de oração diante das imagens. Então, que nós possamos vivenciar esta experiência de procissão nas duas filas, no espírito de oração, de silêncio, para que possamos assim deixarmos que este encontro continue envolvendo o nosso coração. Fiquemos de pé. O Senhor esteja convosco. Pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, a Senhora das Dores, de São José, seu esposo, desça sobre vós, vossas famílias e necessidades, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Vamos em paz, na companhia do Senhor. Graças a Deus. Aqueles que desejarem poderão sair pelas portas laterais e organizando a procissão lá de fora. Os que forem levar as imagens poderão já tomá-las sobre os ombros para irmos nos organizando e, se possível, podemos ir cantando. Povo de Deus, no deserto andava, mas à sua frente alguém caminhava. O povo de Deus era rico em nada, só tinha esperança e o pó da estrada. Também sou teu povo, Senhor, estou nessa estrada. Somente a tua graça me basta e mais nada. Também sou teu povo, Senhor, estou nessa estrada. Somente a tua graça me basta e mais nada. O povo de Deus também vacilava, às vezes custava a crer no amor. O povo de Deus chorando rezava, pedia perdão e recomeçava. Também sou teu povo, Senhor, estou nessa estrada. Perdoa-se às vezes, não creio em mais nada. Também sou teu povo, Senhor, estou nessa estrada. Perdoa-se às vezes, não creio em mais nada.